Amados, eu gostaria de falar hoje aqui, mas eu queria primeiramente dizer que o assunto do qual eu vou falar e o que eu vou falar não quer dizer que reflita a totalidade desse assunto, porque é um assunto muito vasto, amplo, e eu sei, obviamente, que tem pessoas muito mais qualificadas, capazes do que eu para falar sobre esse tema. No entanto, por que então eu me atrevo a falar sobre ele? Porque surgiu há cerca de umas 2 ou 3 semanas, se eu não me recordo bem, uma carga no meu coração, um peso no meu coração, sobre esse assunto específico, baseado em algumas experiências que eu vivi ao longo dessas 2 aí, acho que 3 semanas, eu acho, não chega a 3 semanas, sobre isso. Foi algo, na verdade eu posso dizer que foi algo que o Espírito Santo me chamou a atenção. E, por assim dizer, como eu normalmente venho aqui à frente falar algo, eu falo crendo eu, que falo por inspiração de Deus, crendo, né, que se não for assim, se for por minha inspiração, eu nem subo aqui, né, eu me vi assim, obrigado a estar aqui falando sobre isso. Né. Eu queria falar um pouco sobre o amor. Amor. Essa palavra, olha, eu acredito que não vai ser uma palavra isso aqui. Eu acredito até que seja mais uma nota, uma nota para a gente poder refletir, uma reflexão, por assim dizer. Mas eu acredito que essa palavra, ao longo do tempo, ela meio que se perdeu na sua essência, no seu sentido, para nós. Né? Eu vivenciei essas experiências de alguns casais. Na verdade, para ser mais exato, foram 3 casais. E nessas 3 situações, eu pude perceber a mesma coisa. 3 casais distintos, com problemas, né, distintos, porém, o resultado final, né, era o mesmo. Em todas as 3 ocasiões, eu pude perceber assim, o Espírito Santo falando comigo, ó, faltou amor. Faltou amor. Faltou amor. E quando você se refere a casal, né, e aí pode ser que no meio aqui eu entre um pouco nesse contexto, aí os solteiros aí me perdoem, mas quando fala casal parece, né, mais fácil, até ter uma compreensão de amor. Porém, não era desse amor de marido e mulher ao qual o Espírito Santo me falava. Era um amor que a Bíblia, no Novo Testamento, na sua maioria, usa como um vocábulo, a palavra ágape. Quem já ouviu falar nessa palavra ágape? Pouca gente, né? Pouca gente ouviu falar sobre essa palavra ágape. A palavra ágape é a palavra que os gregos, ou que o idioma grego utiliza, para expressar o amor na sua essência, na forma do amor de Deus para conosco. Né? Na forma de Deus para conosco. E esse amor, no mundo, ele parece já ter esfriado, de uma certa maneira. Acho que a gente para olhar aí fora e ver que é uma selva de pedra onde cada um, né, aquele ditado lá que até a Virá fez uma camisa, né? Farinha pouca, meu irmão primeiro. Lá fora é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Cada um pensa no seu, né? Cada um vê o que é melhor para si e assim segue a vida. A gente pode ver que Jesus falou isso, né? Que naquele tempo, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriaria. E quando ele se refere à palavra amor, ele se refere a essa palavra ágape, né? O amor de Deus, né? E entre nós, eu falo do mundo, né, fora, né, mas entre nós, no meio da igreja, eu acredito que essa palavra ela meio que perdeu um pouco o sentido, perdeu um pouco a essência dela. Perdeu, um pouco não, talvez bastante. Né?
Na semana passada, a gente estava conversando com uma jovem e o Cidinho deu uma ilustração, já conhecia, de um pastor falando acerca da crucificação de Jesus. E ele deu um exemplo, ele falando assim, na pregação dele, né, ele até mudou o tom de voz, ele trouxe até uma ênfase sobre isso, dizendo assim, nossa, mas quanto amor Jesus sentiu naquela cruz. Quanto amor. Né? E aí eu queria perguntar para vocês, Jesus sentiu amor naquela cruz, amados? Jesus não sentiu amor nenhum. Pelo contrário, se a gente voltar um pouco no tempo, antes daquele momento crucial ali, você vai ver Jesus orando ao Pai, agonizando, com a alma angustiada e falando, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, porém a tua, mas sim a tua vontade. Né? E a vontade do Pai era cumprir aquilo para o qual Jesus havia vindo, né? Ser crucificado, morto pelos nossos pecados. Então, naquele momento ali, o que Jesus sentiu foi dor, agonia, vergonha, foi humilhado, abandonado. Por que abandonado, irmãos? Ele fala lá, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado na cruz pelo próprio Pai. Por quê? Porque a Bíblia não fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o que Jesus fez na cruz não foi tomar sobre si os nossos pecados, não foi o sacrifício único por nós na cruz. Então ele tomou sobre si todo o pecado da humanidade. E nesse momento, nesse único momento da vida de Jesus, o Pai teve que deixá-lo. Então, há uma certa confusão com relação a essa palavra, amor. Né? E eu pude notar isso no meio desses casais em qual eu estive conversando, ouvindo. Né? E pude perceber que se distanciaram um pouco desse amor. Né? Mas aí fica uma pergunta, né? Uma pergunta assim no ar. O que de fato é o amor? No que de fato consiste o amor? Pode ser que para alguns eu esteja chovendo no molhado, mas eu faço questão, eu separei alguns textos, e eu faço questão de ler com você. Eu até trouxe minha Bíblia de papel, né, para poder trazer assim uma melhor impressão. Abre aí em João, é um versículo que você sabe de cor, com certeza. Abre aí em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Legal. Vamos ler Romanos 5, de 7 a 8. Diz assim: sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora, por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. E mais um aqui, Efésios, capítulo 5, versículo 25. Essa é a que os maridos, as mulheres gostam muito de ouvir. Quando a gente ministra para os casais assim, né? A turma, elas aprendem isso bem, né? Diz assim: maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Claro, eu poderia passar aqui à noite só ilustrando, só falando de versículos sobre isso. Mas eu vou pegar, por enquanto, esses 3 para definir o amor aqui.
nesses 3 versículos em que nós lemos, a palavra amor, ela vem acompanhada de quê? De uma ação, de uma atitude. E normalmente, comumente, uma atitude o quê? De abnegação, de sacrifício, de quê? De morte, como foi a de Jesus. Jesus não sentiu amor na cruz. Porém, contudo, entretanto, a atitude dele foi de amor máximo por nós. E aí entra certas confusões no nosso meio, em de nós acharmos que quando falamos na palavra amor, que tem uma série de derivações, nós acabamos confundindo essa palavra e agimos de maneira comum. Se torna uma palavra comum no nosso meio. Claro, existem as pessoas mais estudiosas vão dizer que existe o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, né, que é um amor romântico, não somente envolve um ato sexual, mas um romance em si. Né? Amor fileos, que a Bíblia trata lá como um amor fraterno, um amor entre irmãos, o amor de estar junto na comunhão. E esse amor ágape. E eu queria hoje aqui, tudo que eu falar aqui baseado em amor, se refere a esse amor ágape. Por quê? Porque é o amor máximo, é o amor pleno, é o amor de Deus por nós que não impõe condições para que sejamos amados. Muito embora a gente, sendo pecador, nós sendo pecadores na nossa essência, o Senhor ainda assim resolveu nos amar. E aí isso nos leva a um outro texto. Vamos lá. 1 João. João foi o apóstolo do amor, né? Você quer falar um pouco mais ler um pouco mais sobre isso? Ler tudo que João escreveu. Eu acho que a única epístola que ele não fala sobre amor diretamente é na 3ª epístola dele. Mas 1 João 3, 16 a 18, João fala assim: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aí ele fala, se alguém possui recursos materiais, observando seu irmão passando necessidade, e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Por que esse peso me sobreveio? Por que está ligado aos casais ao qual eu falei? E por que eu acredito que tem faltado a compreensão da dimensão dessa palavra em nossas vidas? Né? Porque quando nós amamos, nós não impomos... Quando nós amamos, aprendemos a amar com Deus dessa maneira, nós não impomos condições para amar. Nós não amamos de acordo com as circunstâncias que vão nos levando. Nós simplesmente amamos. Falar do amor de Deus por nós pode parecer fácil. Por quê? Porque é Deus quem está amando. Deus é supremo, é soberano, é infinito, é eterno. Mas, quando a gente olha para Jesus e vê Jesus na cruz, sendo crucificado, e anterior a isso, ele falando, um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então tem um padrão de amor. E não é agora mais um amor, não é de qualquer maneira, é como Jesus nos amou. E não é opcional, não é algo que eu escolho fazer ou não. Se eu decido me tornar um discípulo de Jesus, se você que está aqui hoje tem a firme pretensão de ser um discípulo de Jesus, eu quero te dizer que o requisito básico para você é o amor. Na verdade, o amor ele é tão abrangente, que eu posso definir, eu fiz questão de trazer essa Bíblia grande assim, ó, para você discernir. Jesus, ele abreviou todas as Escrituras em 2 mandamentos. Qual foi? Eu acho que minha voz está melíflua, né?
Está com sono, né, irmão? Ô, Jesus, misericórdia. Vou tentar falar um pouco mais alto para ver se você acorda. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você pode. E o segundo maior, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele falou assim, dessas duas leis depende, desses dois mandamentos depende toda a lei e todo profeta, todos os profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento foi sintetizado nesses dois mandamentos. Mas nós vemos no meio da igreja hoje uma certa dificuldade de compreender esse amor e de andar nele na maneira correta. Por quê? Porque confundimos ele com um sentimento. Então, quando nós confundimos essa palavra com um sentimento, com a emoção, com algo emocional, nós acabamos caminhando por aquilo que nós mesmos achamos que deve ser. Ou caminhamos por nós mesmos, por nossa própria conta e risco. E normalmente, quando nós caminhamos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, ao final não é bom. Não é bom. Eu acredito que a gente precisa se aproximar mais de Deus, na sua essência, para ter uma compreensão maior do significado dessa palavra em nós. Por quê? Porque se Jesus fundamentou toda a palavra no amor de Deus por nós, no amor ao próximo, eu acredito que nós deveríamos nos debruçar sobre isso e desmistificar essa palavra na nossa mente. Eu posso dizer que amo minha esposa. Você vai acreditar no que eu falo. Eu posso aqui na frente de todo mundo falar, não, eu amo minha esposa. Tudo bem. Mas que atitudes eu tomo, ou quais as ações que embasam essa minha fala? Porque se eu falar que amo minha esposa todos os dias dizer para ela, meu amor, eu te amo, mas todos os dias eu ficar com o meu popô sentado no sofá, com um controlezinho remoto na mão, né? E te amo, e a casa é uma bagunça, as crianças fazendo aquilo que todo mundo sabe que faz, e, enfim, né? Não tomar nenhuma atitude, nenhuma ação em relação àquilo que eu digo, de uma maneira prática, de que serve a minha palavra? Tiago fala isso sobre a fé. Ele fala, mostra-me a tua fé e eu vou te mostrar as minhas obras através da minha fé. Quer dizer, obra, prática. O amor, ele não é de forma diferente. Eu acredito que talvez pelo sentimentalismo, pelo apego humano que nós temos uns com os outros, né, pelo afeto, nós, e até por como a sociedade hoje vive, e até por como o dicionário define, se você abrir aí na internet agora e colocar aí amor, definição Aurélio, ele vai te dizer que é um sentimento de afeto. De fato, diante daquilo que nós temos vivido, não é errado. Mas de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra, e olhando para o exemplo maior e supremo, que é Deus, 1 João 4,8, Deus é amor. Então não há melhor maneira de se buscar entender o que de fato é o amor se não olharmos para o Senhor. E olhando para Deus, olhando para o Senhor, eu vou encontrar muitos exemplos de amor. E esse amor ele vem sempre acompanhado de sacrifício. E aí, por isso me remeteu lá aos casais ao qual eu falei. Por quê? Porque quem é casado aí sabe. Brigas acontecem, não acontecem? Exceto eu e minha esposa, a gente nunca brigou. Né, amor? Brigas acontecem, amados.
Diferenças nós temos uns com os outros sempre. Porém, quando esse amor de Deus, ele falta no relacionamento, e aí, qualquer relacionamento, tá? Mas eu estou agora aqui dando um embasamento sobre um relacionamento de um casal, quando ele falta, isso traz problema. Qual o problema? Eu já deixo de olhar para ela da forma como Deus quer que eu olhe e já passo a cobrar ela com o amor que eu acho que tenho que receber. Não é nem dar. Ou seja, eu posso dizer que amo minha esposa, mas quando o amor de Deus se retira de mim nesse sentido, todo e qualquer amor que eu disser que tenho é vão. Na verdade, Deus ele não construiu, aí eu vou entrar um pouquinho nos casos aqui, mas Deus não construiu o casamento, a união entre um homem e uma mulher, baseado no sentimento, em amor. Ah, não. Quem é que já ouviu dizer, acabou o amor, eu não amo mais, acabou o casamento? Eu já ouvi alguns casais se separando por conta disso, amigos meus, inclusive. Não amo mais. Aí é melhor separar. Acabou o amor, vou ficar com ela fazendo o quê? E aí vão trocando de mulher ou de marido, de namorado, seja o que for, tentando suprir uma ausência do verdadeiro amor de Deus. Você acha que Deus, nos conhecendo como Ele nos conhece, iria pautar algo tão sagrado que Ele criou num sentimento? Aos casados aí, digo eu, pergunto eu, quem nunca teve vontade de dar um peteleco na mulher? E qual é uma mulher que nunca teve vontade de dar um cascudo no seu marido? Minha sogra, tá bom, vou nem falar nada. Isso tem muito, amados. Tem dias que a gente acorda mal e aí não quer nem dar bom dia. Porque estamos andando sobre os nossos sentimentos, sobre nossas emoções. E aí Deus ia pautar algo tão sagrado em cima de um sentimento, do homem, que é tão frágil? Claro que não, amados. O que sustenta o nosso relacionamento, o nosso casamento? É o amor que Deus tem por nós, e uma vez que eu entendo esse amor, é esse amor que vai sustentar o meu casamento. Por quê? Eu falei isso no grupo caseiro. Quem estava aqui no grupo que estava quarta-feira ouviu, e está ouvindo algumas coisas diferentes do que eu falei, né? Que eu falei no grupo lá, eu nem sei como é que eu vou falar, mas eu vou falar, entendeu? Mas eu falei que num casamento, em cima desse amor, que Paulo fala aqui aos maridos, né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, se deu por ela. Às vezes isso é muito mal compreendido. Por quê? Porque aí o marido entende que ele tem que se sacrificar para a mulher. Não é para, é por. Jesus não se deu para a igreja, ele se doou por ela. Entende uma coisa? O amor, ele nunca vai satisfazer suas vontades. O amor de Deus, quando eu falar o amor, você entende, por favor, que é o amor de Deus? É porque é uma palavra com tanto entendimento que eu preciso me fazer entender daquilo que eu quero passar para vocês hoje aqui, e aquilo que eu não consegui, que o Espírito Santo revele o teu coração. Mas quando eu falar amor, eu me refiro ao amor de Deus, ao amor ágape, ao amor puro, ao amor sublime. Entende? Esse amor de Deus nunca vai satisfazer suas vontades. O amor de Deus, ele não satisfaz vontades. E quando eu quero falar vontades, por favor, não me interprete mal. Eu associo a vontades a como, por exemplo, minha filha pequena, que é cheia de vontades. Mas eu, como pai, eu preciso identificar o que é melhor para ela e eu não cedo a quase nenhuma delas. Entendeu? Às vezes eu dou uns vacilos, porque a carne é fraca. Mas o amor de Deus por nós, ele satisfaz todas as nossas necessidades. Consegue compreender a diferença? Necessidade. Então, quando eu falo de necessidade, eu falo daquilo que você mesmo não consegue enxergar que precisa. E aí,
Vou dar um exemplo de amor prático. Mateus 18. Isso já está bem, né, em nós, né? Se teu irmão pecar, vai até ele, tu e ele só, e ajuda ele lá. Ama o irmão, não é assim que a gente fala? Quem já ouviu essa expressão? Ama, vai lá, ama o irmão, pô. Por que a gente fala assim, vai lá e ama o irmão? Alguém que vem de fora vai pensar assim, pô, vou lá e vou encher o cara de beijo, de carinho, de abraço, vou amar o irmão. Não. Vai lá e ama o irmão, fala a verdade para ele, confronta ele, bota ele frente a frente à palavra de Deus e diz que o caminho que ele está fazendo não é o caminho que agrada ao Senhor. E esse caminho que ele está fazendo vai levar ele para onde? Para o inferno. Quem aqui gosta de fazer isso? Quem é que fala assim, eu sinto um bom prazer em fazer? Vi lá o irmão em pecado, vou lá correndo. Ninguém, amados. Sabe por quê? Porque quando você sabe que teu irmão está em pecado e você pensa em ir lá em confrontá-lo, a primeira coisa que vem na tua mente é o amor próprio. Ah, não, pô. O Zé que é discipulador dele, lá deixa o Zé que é pastor, o Zé vai cuidar. Às vezes a gente até peca. Ó, o irmão lá pecou, ajuda ele lá, eu estou aqui segurando em oração. Nem é. Já até pecou, fez fofoca. Em vez de tu ir lá e confrontar o irmão lá, ajudar ele em amor. Mas aí o Senhor insiste no caminho. O irmão não te ouviu. Tu vai lá e o quê? Chama 2 testemunhas ou 3 e leva contigo. Você vê, o amor ele é persistente. E se ele não ouvir, por aí vai. Isso é um exemplo prático de amor, por quê? Porque para isso acontecer, eu preciso morrer para a minha vontade. Eu preciso correr o risco, inclusive, de perder a amizade daquele irmão. Eu vou correr o risco, inclusive, de ser julgado por ele. Posso até correr o risco de ser agredido também, né? Acontece, né? Mas o meu amor pelo meu irmão, e não é o amor sentimental, o meu amor prático, o amor que Deus me ensinou e trouxe para a minha vida, me estimula a abrir mão da minha vontade, abrir mão do meu amor próprio, ou seja, do meu egoísmo, da minha vaidade, da minha autoimagem e caminhar com esse irmão, confrontá-lo em amor. Isso é um exemplo prático de amor. Isso é um exemplo prático de amor. 1 João 4, 7. Fala uma coisa interessante. Fala assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Quando eu li esse último versículo, eu tentei assim, de uma maneira muito sorrateira, muito humana, falar, bom, mas isso aí, então, alguém pode levantar uma questão aqui. Porque o apóstolo fala aqui, João fala assim, considerando que Deus amou desta forma, então eu posso amar de uma outra forma. Existem formas de se amar. Deus escolheu me amar por essa forma, mas eu posso amar de outra forma. Não posso? Não. Nós não. Nós não podemos. Por quê? Deixa eu achar um versículo aqui. Que foi na hora, assim, quando eu pensei nisso, é só o Espírito Santo mesmo.
que faz essas coisas. Efésios 1. Olha a resposta que Deus me deu em cima dessa minha arguição. Efésios 1, versículo 4. Diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E, versículo 5, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Bom, por que eu falo que nós não podemos amar de uma outra forma? Né? Já que eu posso tentar. Porque Deus nos escolheu e nos amou com esse amor antes da fundação do mundo. Então, se eu quero me tornar um discípulo de Jesus e compreendo, tenho a revelação de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu quero me parecer com Ele enquanto estou caminhando aqui nessa terra, eu preciso amar da maneira, da forma, com a ação que Ele empregou enquanto esteve nessa terra. Não existe um outro caminho, não existe uma outra forma, não existe uma outra maneira. Muito embora o mundo hoje vê o amor de uma maneira distorcida, vê o amor de uma maneira não prática, de uma maneira incompreendida, nós somos taxados de quê? De loucos. A gente toma volta, né? A gente é taxado de trouxa. Cara, é muito bobo, cara. Isso é muito bobo. Não é, porque o amor, ele abrange tudo. Diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, o perdão é uma atitude de amor. Decidir perdoar alguém significa você abrir mão da sua vontade. Imagina, para você perdoar alguém, significa que essa pessoa cometeu algo contra você. Pare e analisa isso. Eu sinto muita falta da época em que a gente anotava as coisas, se debruçava mais e parava para refletir naquilo que a gente ouvia e lia. Como hoje, nós temos a velocidade da informação nas mãos, é assim, algo muito rápido. Né? Eu estava ontem conversando com o Diego, ele perguntou, quem venceu a eleição para o Senado? Foi fulano. Ele, não, fulano presidiu ontem. Já tinha mudado, já assim, rápido. Então, essa velocidade de informação, essa coisa de você não ter mais aquele tempo de você, de fato, fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Meditar, refletir, buscar entendimento, nos leva a termos assim a querer palavras assim de micro-ondas, já pré-programada e pronta, né? E esse tema que eu estou falando aqui é um tema que exige profunda reflexão. Por quê? Porque é um tema que mexeu comigo. Essas 3 ocasiões, na verdade foram 4, né, mas a quarta foi outra ocasião, eu pude olhar, né, na verdade, assim, os 3 casais chegaram ao ápice de quererem se separar. Essa foi o destino final da história. Mas quando você vai pegando, ouvindo, item por item, você vai vendo que em toda a trajetória deles, de todos os 3 casais com os quais eu pude conversar, todos os 3 desistiram de amar dessa forma. Desistiram. Seria mais fácil a gente abrir mão do problema, nos separar do problema, nos ver longe do problema, ou lançar o problema para debaixo do tapete, do que simplesmente ter o desafio de amar. E aí, quando a gente entra nesse âmbito, a gente precisa o quê? Se humilhar, perdoar, renunciar.
nota que tudo aquilo que eu estou falando não se traduz por sentimento, mas sim por um comportamento, por uma ação prática. Porque o amor é prático. Compreende? E aí eu queria trazer assim essa reflexão para nós hoje, para que a gente, embora assim nesse clima assim meio de vontade de dormir, não dorme não, sustenta aí em nome de Jesus, mas que a gente pudesse ter de fato o entendimento da responsabilidade que pesa sobre nós em cima desse mandamento, em cima dessa questão. Existe um problema também acerca do amor, é que ele é sempre devido. Paulo não fala isso lá em Romanos? A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que deveis amar uns aos outros. Então, eu posso agora aqui, nesse momento, ter uma ação, uma atitude de amor imensa, aonde talvez a pessoa amada se sentisse muito grata, muito honrada. E, poxa, caramba, Luciano me amou. Minha esposa pode chegar em casa, por exemplo, agora e ter uma surpresa. Vai ver a casa faxinada, limpa, brilhando, cheirosa. Calma, é só uma figura de linguagem, calma. Entendeu? E aí, eu pensar assim, caramba, poxa, depois dessa ação, vai ter um descanso, Para mim é uma morte. Essas coisas de limpeza de casa é literalmente a morte. Entendeu? Eu lavo o banheiro dando glória a Deus, porque eu sei que preciso dar glória a Deus. Mas é uma morte, mas eu estou amando muito minha esposa ali. Mas quando eu terminar de lavar o banheiro, eu tenho que saber que na semana seguinte eu tenho que lavar de novo. Então, o amor é sempre devido, porém nunca cobrado. Ninguém deve cobrar amor a ninguém. Quando a gente olha para a vida de Jesus, você não vê ele cobrando amor a ninguém, cobrando que amem a ele. Não, me amem porque eu sou filho de Deus. Não, me ama aí. Pelo contrário. Você observa Jesus na sua vida amando, se compadecendo dos enfermos, expulsando o demônio, pregando o evangelho, anunciando a salvação, ensinando, sendo paciente, em diversas ocasiões sendo importunado, molestado, mas sempre com paciência e amor. E ele é a nossa maior referência nesse sentido. E aí, quando eu vejo que a criação geme aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, se a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus que estão aqui hoje, aqui dentro, por exemplo, mas ao nos manifestarmos, não tendo essa essência em nós, vai ficar difícil da gente sequer lotar esse auditório. Vai ficar difícil. Se cada um de nós só se preocupar com aquilo que é seu, com aquilo que é nosso, no caso, particularmente nosso, vai ficar difícil daquilo que Jesus falou acontecer. Jesus falou assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ou seja, na verdade, o nosso testemunho que prevalece aí fora é o amor. Esse é o maior testemunho que fica. Daqui a 3 semanas, você vai esquecer tudo que eu falei aqui. Natural. Ou daqui a 1 mês. Ou talvez já na semana que vem. Mas uma coisa eu não gostaria que você esquecesse. De que o amor é prático. De que o amor é abnegado. É sacrificial. E não tem nada a ver com sentimento. Nada a ver com emoção.
A gente não pode andar mais com Jesus fazendo essa confusão na nossa mente. Claro, por favor. Nós somos humanos, nós sentimos, né? É evidente. Nós sentimos paixão, alegria, felicidade, tristeza, angústia, dor, né? Ansiedade, essas coisas todas. Embora não deveríamos, né? Sim, de uma maneira geral, sermos tão ansiosos. Deveríamos lançar a nossa ansiedade diante do Senhor. Mas somos humanos. Deus compreende essas coisas, claro. Eu, como pai, falho, eu compreendo as limitações da minha filha. Porque amo. E quero ensinar ela a amar. Não como eu amo, mas como Deus me ama. Porque esse é o amor que sustenta tudo. Esse amor, ele sustenta, inclusive, a nossa fé. No dia em que a gente deixa de amar, é no dia que a gente deixa de se importar. Quando a gente deixa de amar alguém, a gente deixa de se importar com essa pessoa, é quase que o mesmo eu dizer que nós nos tornamos homicidas. Nós assassinamos aquela pessoa no nosso coração. Eu amo a todos. Não, mas a Uziel eu não amo, não. Não, a Uziel eu amo, não amo a Suzy. Entendeu? Isso quase que se traduz por isso aí. Para Deus não tem diferença. Porque o amor é devido a todos. E a Bíblia, eu parando para analisar, eu lógico, né, eu não tenho toda essa sapiência. Eu estou compartilhando com vocês aqui, que quero lembrar mais uma vez, um peso, uma carga, uma nota, né? Mas quando a gente para olhar para a Bíblia, em diversas ocasiões, diversas histórias, você vê. Você vê, por exemplo, na história de Oséias. A história de Oséias, nos seus 3 primeiros capítulos, você vê Deus trazendo um exemplo físico do seu amor para com o povo de Israel. Quem já leu aqui Oséias? Quem lembra do que eu estou falando? Sabe do que eu estou falando? Então, para quem não sabe, eu vou dar uma palhinha rapidinho aqui. Deus, para falar com o seu povo sobre o seu amor, para falar com o seu povo, com Israel, da traição de Israel, mas que ainda assim ele amava Israel, ele falou para o profeta assim, ó, vai, pega uma prostituta e casa com ela. Foi essa figura de linguagem que Deus usou na época do Antigo Testamento, lá com o profeta, para exemplificar ao seu povo que ele o amava. E mesmo a prostituta sendo infiel, tendo traído seu marido, tendo saído de casa, né? Eu estou falando aqui do relacionamento entre Oséias e Gomer, lá, a prostituta. Mas para Deus, isso se traduzia assim, para o povo, entre Deus e o povo. Mesmo você sendo infiel, mesmo você adorando outros deuses, mesmo você cultuando outros altares, eu ainda assim te amo. Olha que história de amor tremenda. É ou não é uma história de amor? Jesus, para mim, Jesus é a única pessoa. Vou perguntar uma coisa para você. Se eu dissesse para você assim, irmão, irmã, você vai casar com esse varão, com essa varoa aí? Mas eu vou te falar uma coisa. Essa pessoa vai te trair. Essa pessoa vai trair você. Se você soubesse, tivesse essa convicção, essa certeza, eu estou falando de certeza, eu não estou falando de suposição. Se você soubesse disso, tivesse essa convicção, você se casaria com essa pessoa? É óbvio que não. Todos nós, nenhum de nós casaríamos. Mas olha que interessante. Nós não somos a noiva do Cordeiro. Jesus escolheu casar. E a aliança dele conosco foi feita lá na cruz, com sangue derramado sobre nós. Ele foi o único homem que eu conheço que, mesmo sabendo que a noiva trairia, ele decidiu casar. E nos chama de sua noiva. Chama a igreja de sua noiva.
Somos a noiva de Cristo. Nós precisamos dar atenção a esse assunto na nossa vida. Nós carecemos de reaprender a amar como Jesus nos ama. Porque à medida que eu faço isso, eu começo a deixar de olhar mais para dentro de mim e começo a olhar mais para fora. E é esse todo o sentido pelo qual Jesus veio. E aí é interessante, porque quando ele fala, eu li os 3 textos de Mateus, Marcos e Lucas, que falam sobre quando Jesus sintetiza esses 2 mandamentos, né, do amor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Mas em Lucas, eu não sei dizer se foi uma mesma situação ou se foi uma outra situação. Diz que, na verdade, quem falou aquilo, né, no caso de Lucas, quem falou aquilo foi o próprio doutor da lei que indagou ele. Jesus, como é que você interpreta a lei? Jesus replica para ele a pergunta. Ele fala, aí ele diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com o teu entendimento, com o teu intelecto, e o segundo semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala assim, muito bom, é isso aí. Mas aí o doutor da lei, ele não era um escriba qualquer. Ele era um doutor da lei. Um cara especializado e versado na palavra. Ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Porque, como hoje nós estamos aqui reunidos, você pode olhar para o teu lado e ver, o meu próximo é fácil de amar. Né? Eu posso olhar para o lado, o Nando olhar para o lado e ver a Pâmela, é minha próxima. É fácil de amar. Moleza. Né? O Diego nem tanto, porque vai olhar para a Bia, mas o próximo. Né? Uma pergunta interessante, quem é o meu próximo? Vocês lembram da resposta de Jesus? Na parábola que ele conta? A parábola do bom samaritano? Todo mundo lembra? Não preciso ler aqui não, né? Eu quero dar elementos para vocês irem para casa pensando no que eu estou falando aqui. Lucas 10, 25. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Viverás o quê? A vida eterna. Em Marcos ele chega a falar assim, tu não está longe do reino de Deus. O reino de Deus não está longe de você, não. Mas aqui ele fala assim, faz isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus. Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde, assim. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar observando aquele homem, passou ao largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou, cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu de maneira semelhante. Claro, é uma parábola conhecida. Mas 2 coisas chamam a atenção nessa parábola para mim.
na verdade uma, né? Os personagens que Jesus coloca nela. Por que os personagens? Porque um judeu cai nas mãos dos assaltantes, assaltado, roubado lá e machucado. E aí um sacerdote, vamos colocar nos termos atuais, um pastor, não eu, mas um pastor passa, foi Uziel, o Cidinho falou que é Uziel, concordo, foi Uziel. A Uziel passou e viu o cara caído, o que fez? Ao largo. Aí vem um levita. Bom, um levita, vamos dizer aqui, vamos botar aqui no dia de hoje. Um Felipe Lira. Pode ser? Felipe Lira? Pode ser o Felipe Lira. Aí ele olha aqui e passa ao largo. Mas interessante que ambos eram judeus. Aí Jesus faz questão de falar assim, aí um samaritano... Quem quer ser o samaritano aí? Aí o samaritano, que deve ser eu, você, todos nós, olhou aquilo e se compadeceu e cuidou dele. Mas por que Jesus fala do samaritano? Você sabe me responder? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Os samaritanos e os judeus tinham algumas dissensões. Lembra de Jesus no poço, lá com a mulher lá no poço? Que a mulher fala assim, pô, tu é judeu, fala comigo que sou samaritana. Aí ela fala, mas os samaritanos dizem que aqui é o lugar de adorar, os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Então tinha essa rixa entre eles, tinha essa... Então a moral aqui que Jesus quer dizer é que todos, tanto sacerdote quanto levita, teoricamente, deveriam ter a obrigação de ajudar aquele irmão. Mas o samaritano, que tem rixa, briga, que tinha motivos para poder... Foi o que se compadeceu dele. Entende? Então todos nós devemos ser o samaritano. E todos nós devemos olhar para o próximo. E não necessariamente o próximo é aquele que está próximo de nós. Compreende? E aí, essa definição de amor, para mim, é o que se traduz em tudo nas nossas vidas. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, é impossível fazer isso sem amar. É impossível fazer isso sem nos abnegar, abrirmos mão de nós mesmos, abrirmos mão da nossa vontade. Eu li num livro, queria repetir essa frase, até anotei para não esquecer. Eu li num livro que eu estava lendo agora em janeiro, eu achei interessante a definição que o autor deu para o amor, embora não sendo um livro cristão, né? O livro Monge Executivo, ele tem vários preceitos, né, bíblicos lá, mas não posso dizer que é um livro cristão. Quer dizer, acho que até pode, mas não está categorizado como, né? O autor fala assim, o amor é aquilo que o amor faz. Compreende? Eu acredito exatamente nisso. Se a gente ama, a gente age. Mesmo com prejuízo, mesmo com dolo nosso. Entende? E aí eu queria terminar esse momento aqui lendo um último texto. Qual texto eu vou ler? Quem sabe? Puxa vida. Essa foi fácil, né? Eu quero ler bem pausadamente 1 Coríntios 13. Para que fique memorizado que eu falei bastante sobre o amor aqui. O amor de Deus por nós. Eu acredito que a igreja é boca de Deus na terra. Quando eu olho para esse salão aqui, esse cinema, cheio de gente, de pessoas que vêm aqui no intuito de ouvir uma palavra, de adorar o Senhor, com música, com ofertas, com a vida, de se relacionar após um encontro como esse. Eu sempre vejo aqui a boca profética de Deus na terra, como um só. Deus hoje ele não tem sobre a terra, como no Antigo Testamento, profetas
em que ele levanta um homem apenas. Não. Esse homem somos nós. E a maneira que nós temos e devemos anunciar as grandezas de Deus é, de fato, compreendendo esse básico aqui, esse fundamento, que o amor é o fundamento para todas as demais coisas. Todas. Todas. Nós precisamos sermos PhD nessa matéria. Como eu disse para vocês aqui no início, eu não presumo ter todo o conhecimento sobre isso. Embora até me motivei a querer ler alguns livros para poder incrementar, mas eu achei que seria prejudicial para aquilo que de fato eu queria falar, né? Eu até tentei ler um livro do C.S. Lewis, mas eu pedi a Deus graça e sabedoria, porque o cara escreve tão difícil que eu não consegui entender muita coisa, entendeu? Mas tem um livro que eu quero ler sobre isso também, que é do Franco. Eu comecei a ler, mas não terminei, que é Tudo se resume no amor de Deus. Acho que é uma leitura interessante para a gente poder dar continuidade sobre esse tema. Porque nós estamos falando, inclusive, que esse ano é o ano que nós vamos pregar o Evangelho. Não é isso? Nós vamos anunciar, criar meios e maneiras, e situações e circunstâncias para favorecer a pregação do Evangelho. Mas pregar por pregar, apenas por falar, por si só, de maneira vazia, pode não trazer o resultado que o Senhor espera de nós. Antes de começar a pregação, nós precisamos ter amor de Deus em nós para transmitir essa pregação com esse amor. Porque o Evangelho, a pregação do Evangelho, né, a vida, obra e morte e ressurreição de Jesus é uma obra de amor. E nós precisamos discernir isso para podermos anunciarmos a Jesus. Entende? E aí, Paulo aqui, para terminar, Paulo aqui falando no capítulo 12 sobre dons, sobre o corpo, sobre a unidade, nem falando da diversidade de dons, ele entra no capítulo 13 falando assim: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nenhuma dessas ações me trará qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento essas três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor é o maior deles. Amém? Que esse amor, amados, esse amor aqui, ele possa inundar o nosso coração ao ponto de transbordar, ao ponto de que nós possamos viver esse amor. Né? Olhando aqui o que o apóstolo escreve, e quando a gente olha para a gente e se confronta com apenas esse capítulo,
Parece difícil, né? Parece impossível, na verdade. Parece impossível. Na verdade, eu arrisco dizer que é. É impossível para um homem amar dessa forma se ele não tiver cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus nele. Porque a gente replica esse amor de Deus que está em nós. Se nós andarmos na nossa humanidade, nossa carnalidade, nas nossas emoções, esse amor aqui, ele não nasce, ele não vinga. Em termos práticos, é se sacrificar, morrer para suas vontades. É quando você está no meio de uma discussão com seu cônjuge, por exemplo, ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu filho, seja lá, né? Ainda que você esteja certo, é você calar, esperar, e não permitir que aquilo que está sendo dito gere em você mágoas, ressentimentos, porque o amor não guarda ressentimentos. Ele não age de maneira egoísta. O amor, ele sempre vai visar o bem do próximo. Sempre. E a única maneira que eu conheço de conseguir refletir esse amor é não tirando os meus olhos do meu Senhor. Não há outra maneira. Nós dependemos única e exclusivamente dele. Para que o mundo possa nos conhecer. Por causa desse amor, nós não podemos tirar os nossos olhos do amor. Amém? Podemos orar? Paizinho, nós queremos te adorar por esse tempo, Senhor, te louvar por mais um domingo, tu poder nos propiciar estarmos aqui. E de maneira muito honesta, Senhor, eu quero te pedir que, naquilo que, Senhor, eu não pude me fazer compreender, Senhor, eu queria muito te pedir que o teu Espírito Santo pudesse falar nas entrelinhas essa noite. Algo, Senhor, tão importante quanto o teu amor por nós, e que esse amor flua através de nós, Senhor. Isso precisa ser revelado em nós, precisa ser marcante. Nós não podemos, Senhor, conviver com ressentimentos, amarguras, coisas do gênero, Senhor, se quisermos te agradar e andar contigo. Nós não podemos perder tempo com esse tipo de coisa, Senhor. Porque há um senso de urgência da tua parte em relação à salvação do mundo, em relação à pregação do Evangelho, em relação, Senhor, a falar do teu amor para o nosso próximo, Senhor. E aí eu queria te pedir nessa noite, Senhor, renova o teu amor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Que cada um, Senhor, que entrou aqui essa noite, possa sair tendo plena compreensão, Senhor, do teu amor. Plena revelação, Senhor. Em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, oportunidades em que possamos, Senhor, amar. Amar, Senhor. Amar, Senhor, como o bom samaritano fez. Amar, Senhor, como Oséias fez. Oséias, Senhor, te amou ao te obedecer e casar com uma prostituta, Senhor. Tu nos ama mesmo sabendo que somos pecadores. Ah, Senhor, nos ajuda a compreender, Senhor, esse amor. Nos ajuda a ter pleno entendimento desse amor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não para retermos, Senhor, para nós esse amor, mas para que esse amor possa ser manifestado ao mundo, Senhor. E o teu nome seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Traz revelação nessa noite. Traz inspiração, Senhor. Entendimento. Graça, Senhor, para a tua igreja.
para que tenham ousadia, Senhor, intrepidez de manifestar o Teu amor ao mundo, Senhor. Sejamos, Senhor, nessa noite como brasas incandescentes diante do Teu altar, Senhor. E que esse fogo, esse calor, Senhor, possa contagiar, Senhor, possa incendiar aqueles que estão à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.